ninguém está falando disso sobre o pastor Antônio Júnior? Tá, mas eu vou falar. Pastor precisa ser humilde. Não é porque nós temos seguidores no YouTube, porque nós pastoreamos uma igreja, que nós não precisamos de pastores também, que nós não precisamos ter pessoas a quem nós admiramos. A humildade também é uma exigência da palavra de Deus para nós que somos pastores. E o pastor Antônio Júnior é um exemplo de humildade. Sim, o pastor Antônio Júnior é um homem que nós devemos admirar. E a Bíblia nos ensina sobre o princípio de honra. Você sabia que admirar alguém, respeitar alguém, honrar alguém é um princípio bíblico descrito na palavra de Deus? E não é porque eu sou pastor, não é porque eu tenho uma igreja que eu não posso admirar um homem de Deus. E por que eu estou falando sobre isso a respeito do pastor Antônio Júnior? Porque o pastor Antônio Júnior é um exemplo de humildade aqui no YouTube. E eu fiz um vídeo para homenagear o pastor Antônio Júnior e eu fui muito criticado por estar homenageando o pastor Antônio Júnior. Como você é pastor e fica falando sobre outro pastor? Porque as pessoas não conhecem, as pessoas que não conhecem a palavra de Deus não sabem que nós temos que dar honra a quem tem honra. Mas eu não estou preocupado com o que as pessoas falam, porque eu sei a bênção que o pastor Antônio Júnior é e foi na minha vida. E por isso eu quero te convidar a assistir um vídeo que eu fiz em homenagem ao pastor Antônio Júnior. É claro que a capa pode ter escandalizado algumas pessoas, essa capa aqui, ó, como ele se tornou milionário, mas nesse vídeo eu explico por que eu coloquei esse título. Vamos assistir. Eu sei que muita gente tem preconceito a respeito dessa questão de dinheiro, de pastor ter dinheiro, mas no vídeo eu explico sobre isso e eu quero convidar você para assistir o vídeo comigo. Mas antes de nós assistirmos o vídeo, eu quero comentar algo que eu li hoje nos comentários do vídeo. A pessoa falando por que eu estava orando em um vídeo que eu estava falando do pastor Antônio Júnior. Que absurdo! E eu perguntei para a pessoa, então eu não posso fazer uma oração pelas pessoas em um vídeo que eu estou fazendo uma homenagem para um pastor? Se você discorda dessa pessoa, então eu peço que você escreva aqui abaixo o seu pedido de oração, porque eu quero orar por você. Esse vídeo é um vídeo de homenagem ao pastor Antônio Júnior, sim, mas também é um vídeo que eu quero abençoar a tua vida, quero orar por você. Deixa aqui abaixo seus pedidos de oração, tá bom? Vamos assistir. Você sabe que ninguém nasce grande, não é mesmo? O sucesso não vem do nada, como muitos pensam e como a maioria das pessoas querem. Eu vou te contar agora a trajetória do pastor Antônio Júnior. Isso vai te incentivar a não desistir dos seus sonhos, porque você vai se identificar com ele assim como eu me identifiquei. Você conhece o pastor Antônio Júnior? Ele é dono do maior canal cristão de pregações do mundo. Escute bem, eu disse de pregações, porque você deve estar pensando, mas você já fez um outro vídeo falando que o bispo Bruno Leonardo, que é dono do maior canal cristão do mundo. Tem um vídeo aqui no canal que fala sobre o bispo Bruno Leonardo. Eu vou deixar aqui na descrição. Depois desse vídeo, você vai lá e assiste. O bispo Bruno Leonardo tem o maior canal cristão do mundo de orações. Ele é focado em orações. Já o pastor Antônio Júnior, além de fazer orações, ele tem muitos vídeos de pregações. Então, ele é, sim, o maior canal cristão do mundo de pregações. Por exemplo, agora, em 2023, o canal do pastor Antônio Júnior já ultrapassa 12 milhões de inscritos. Você sabia que o canal do pastor Antônio Júnior foi o primeiro canal cristão a ganhar uma placa de diamante aqui do YouTube? Placa de diamante é uma recompensa, um troféu para os criadores de conteúdos que alcançaram 10 milhões de inscritos. Hoje eu vou te contar como o pastor Antônio Júnior se tornou milionário aqui no YouTube. Eu quero te motivar a assistir esse vídeo até o final. Eu te garanto que os seus sonhos vão ressuscitar. Então, como foi que o pastor Antônio Júnior se tornou milionário aqui no YouTube e hoje tem o maior canal cristão de pregações do mundo? Em primeiro lugar, ele teve que se reinventar, recomeçar.
Foi um desafio muito grande para o pastor Antônio Júnior, porque ele usava drogas, esmalte preto na unha, era esotérico. O sonho dele era ser hippie e ter uma banda de punk rock famosa. Ele tinha toda uma história lá no mundo construída. Após uma grande decisão, ele teve que mudar de vida, recomeçar do zero, porque ele entrega a sua vida para Jesus. E todos aqueles sonhos já não se encaixam mais no seu estilo de vida. Você sabia que o pastor Antônio Júnior não é amado por todas as pessoas? Pois é, tem muita gente que não gosta nada do pastor Antônio Júnior. E eu vou te contar o motivo daqui a pouquinho nesse vídeo. Então continua aqui. Ele chega a ser atacado diariamente e muita gente chama ele de falso profeta. Daqui a pouquinho eu vou te contar o que o pastor Antônio Júnior ensina que irrita tanto esses religiosos. Para que o pastor Antônio Júnior fosse a bênção que ele é hoje, ele teve também que enfrentar um outro desafio. E o segundo desafio foi a rejeição. O sonho dele era fazer pregações, mas ninguém gostava do seu jeito de pregar. Até mesmo na igreja, a sua liderança não lhe dava oportunidades. Então ele tentou pregar no seu perfil do Facebook e novamente foi rejeitado. Nenhum dos seus amigos queriam ouvi-lo. Ele poderia ter desistido, guardado mágoa dos seus pastores, dos seus amigos que não o apoiavam. Ele poderia ter desistido desses sonhos e até voltado à sua vida antiga, mas não foi isso que ele fez. Ele vai orar e em oração ele é renovado na sua fé e na sua esperança. Então, ele exclui o seu perfil pessoal do Facebook e abre uma página no Facebook. Ele cria essa página do zero com a intenção de alcançar novas pessoas. Usa seus conhecimentos para escrever mensagens a respeito da palavra de Deus. E para surpresa dele, agora milhares de pessoas estavam parando para ler as suas mensagens no Facebook. Em terceiro lugar, ele teve que lidar com um desânimo terrível, uma vontade de parar, de desistir, de jogar tudo para o alto. Talvez você está se sentindo assim hoje, mas Deus te trouxe aqui nesse vídeo para te dizer: aguenta mais um pouquinho, não desiste não, vai dar tudo certo, porque eu vou te honrar em breve, diz o Senhor. E o pastor Antônio Júnior quis parar no início, por causa das críticas. As pessoas diziam para ele que ele era mais um aproveitador. Em entrevista ao Jornal do Sudeste em 2020, ele disse: passei por diversas provações. O inimigo se levantou contra mim por diversas vezes. E muitas vezes eu pensei em abrir mão de tudo. Os ataques que o pastor Antônio Júnior sofreu no início nem se comparam com os ataques de hoje, que ele é milionário aqui no YouTube. Então, se você quer crescer, você precisa aceitar que quanto mais Deus te honrar, mais atacado você será. Sabe por que o pastor Antônio Júnior era muito criticado e atacado? Porque Deus tinha um plano de fazê-lo milionário aqui no YouTube. E o plano de Deus não tinha a ver só com dinheiro, com número de inscritos, mas com a salvação de milhares de vidas. Inclusive, talvez você seja uma dessas pessoas que foram alcançadas através desse plano de Deus. Ninguém fala mal e ataca pessoas fracassadas, mas sim pessoas de sucesso, como o pastor Antônio Júnior, o bispo Bruno Leonardo e você, que são pessoas que ameaçam o inimigo. Somente essas pessoas sofrem ataques. Outro desafio que o pastor Antônio Júnior enfrentou foi a pobreza, a miséria. O pastor Antônio Júnior passou muitas dificuldades financeiras. Para um criador de conteúdo ganhar dinheiro aqui no YouTube, ele precisa de milhares de visualizações. É uma tarefa muito árdua. Sem dinheiro, sem condições para se reerguer, ele recorre à fé baseada na palavra de Deus, que diz que o trabalhador é digno do seu salário. E o pastor Antônio Júnior, com 7 anos de canal, já ultrapassava os 4 milhões de inscritos. Talvez você esteja cansado de lutar, de acreditar. Você é humano, mas eu estou aqui para te dizer: não desista. Se você não desistir, Deus vai realizar os seus sonhos. Assim como fez com o bispo Bruno Leonardo e o pastor Antônio Júnior. Religiosos
que são filhos do inimigo de Deus, acreditam que nós, pastores, não temos o direito de receber pelo nosso trabalho. O próprio Jesus era sustentado financeiramente por mulheres ricas. Depois que acabar o vídeo, você pode verificar na Bíblia, em Lucas capítulo 6, versículo 8. Então, qual o mal em o YouTube pagar o salário de um pastor? Eu tenho a missão de levar a palavra de Deus e fazer orações para te abençoar aqui. Eu não vou terminar esse vídeo sem antes orar por você. Então fique comigo até o final. Vou orar para que Deus te dê forças e que você não desista jamais dos seus sonhos. Antes de orar, eu quero contar um testemunho que tem a ver com tudo que eu falei até agora nesse vídeo. Talvez você tenha até desistido ou está pensando em desistir, mas depois desse meu testemunho, você também vai se inspirar a continuar. Vai voltar para o seu objetivo e conquistar os seus sonhos. O Bispo Bruno Leonardo tem o maior canal cristão de oração do mundo. E eu quero fazer um vídeo falando do exemplo de fé que é o Bispo Bruno Leonardo para mim e para você. Se você quiser que eu faça, deixa aqui nos comentários. Eu quero um vídeo do Bispo Bruno Leonardo. Se você conhece um outro pastor, pregador do Evangelho ou alguém que é um exemplo de fé, deixa aqui nos comentários para que eu faça um vídeo sobre essa pessoa. O quarto desafio que o pastor Antônio Júnior teve que enfrentar foi o medo, a vergonha e a timidez. Lá no Facebook, ele não precisava gravar áudios e nem aparecer gravando vídeos, mas Deus queria ele aqui, nessa plataforma, ganhando milhares de pessoas para Jesus. Então ele vence o medo, vence a timidez e a vergonha. E no dia 19 de janeiro de 2013, ele dá o primeiro passo. Ele cria a sua conta aqui no YouTube. E o pastor Antônio Júnior passa a fazer um trabalho único e diferenciado. Eu consigo admirar e respeitar o trabalho individual de cada pessoa. Eu sei que o bispo Bruno Leonardo tem um chamado de ser profeta de Deus. E o pastor Antônio Júnior, um mestre em seus ensinamentos. Se você costuma ouvir os ensinamentos do pastor Antônio Júnior, assim como eu, deixa aqui nos comentários. O pastor Antônio Júnior é um mestre. Mestre é aquele que ensina. Esse é um momento de oração. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero colocar, Senhor, diante do Senhor a vida dessa pessoa. Eu quero orar, Senhor, para que o Senhor visite esse meu irmão e essa minha irmã que me ouve, essa ovelha que serve ao Senhor com alegria e essa pessoa que ainda não teve um encontro com o Senhor, essa pessoa que está firme com o Senhor e essa pessoa que está afastada do Senhor. O Senhor trouxe ela hoje nesse vídeo para mudar a história da vida dela, para reconstruir aquilo que foi derrubado na vida dela. Em nome de Jesus Cristo, hoje ela vai aprender a chamar à existência as bênçãos do Salmo 91 e do Salmo 23 sobre a vida dela. E ela vai viver, Senhor, a proteção e nenhuma praga vai chegar na casa dela e nem na família dela. E também ela vai viver a provisão do Salmo 23. Nesse momento, Senhor, nós vamos chamar à existência aquilo que não existe sobre a vida do meu irmão e da minha irmã. Querido, é agora que eu vou te ensinar a chamar à existência o que não existe na sua vida. O que é fé? Fé é justamente você enxergar aquilo que não existe. Então, como que você vai enxergar isso? Liberando palavras. Você vai repetir o que eu vou te falar. Mas olha só, todas as vezes que você quiser chamar aquilo que ainda não existe, você vai fazer o seguinte: se você precisa de dinheiro, você vai fechar os teus olhos e você vai falar: eu chamo a existência o dinheiro que eu preciso, que eu ainda não tenho nas minhas mãos e que é meu por direito. Vamos repetir isso? Eu chamo à existência o dinheiro que ainda não existe, mas que é meu por direito. Agora do Salmo 91, a proteção. Senhor meu Deus, eu chamo à existência a proteção do Salmo 91, que é minha por direito. Eu chamo à existência os anjos de Deus para guardar a minha casa, a minha família,
Agora nós vamos chamar à existência as bênçãos do Salmo 23. Eu chamo à existência as bênçãos do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Repita comigo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará.